Eu trabalho como coveiro há muitos anos. É um ofício solitário, silencioso, mas alguém precisa fazê-lo. Nunca fui de dar ouvidos a histórias de fantasmas ou coisas do tipo, mas depois do que aconteceu comigo, passei a enxergar esse lugar com outros olhos. Tudo começou numa noite fria. Era rotina minha dar uma última volta pelo cemitério antes de ir embora. Fazia isso para garantir que nenhum túmulo estivesse violado ou que algum vândalo tivesse entrado. Mas naquela noite, algo me chamou a atenção. Do outro lado do cemitério, perto de uma fileira de túmulos mais antigos, vi uma figura imóvel. A luz fraca dos postes parecia um homem, de pé, diante de uma sepultura. Ele não se movia, apenas estava ali, parado. O mais estranho era o som. Baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Alguém chorava. Fiquei observando de longe. Não era comum ver alguém ali àquela hora, muito menos chorando daquele jeito. Minha primeira reação foi ignorar e seguir meu caminho. Mas na noite seguinte, ele estava lá de novo. Mesma posição, mesmo choro abafado. 3 noites seguidas, e lá estava ele. A curiosidade começou a tomar conta de mim. Decidi que na próxima vez eu me aproximaria. Na noite seguinte, fiz meu percurso como de costume, e lá estava ele. Respirei fundo e caminhei na direção do homem. A cada passo, o som do choro parecia ficar mais forte. Quando estava perto o suficiente, consegui distinguir melhor. Não era um choro desesperado, era um lamento baixo, contido, quase resignado. Senhor, minha voz soou estranhamente alta no silêncio do cemitério. Ele não respondeu, nem se moveu. O homem estava de cabeça baixa, as mãos nos bolsos do casaco, e um leve tremor percorria seus ombros. Eu me aproximei um pouco mais. Foi quando olhei para a lápide à sua frente e senti meu corpo gelar. O nome gravado na pedra era o dele. Recuei instintivamente. Meu coração batia forte. Eu me lembro do enterro desse homem. Eu mesmo ajudei a cavar aquela cova. Eu vi o caixão descer. Ele estava morto, mas ali estava ele, parado, chorando diante da própria sepultura. Minha respiração ficou irregular. Quis correr, mas algo em mim queria entender. Meus olhos se fixaram no rosto dele. Então, pela primeira vez, ele levantou a cabeça. Seu olhar encontrou o meu. Olhos fundos, pálidos, mas não havia raiva, nem vazio, apenas tristeza. Se você chegou até aqui nessa história, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para vocês. Minha mente lutava para processar aquilo. O que eu estava vendo não fazia sentido. Ele continuava me encarando como se esperasse algo de mim. Eu quis falar, perguntar alguma coisa, mas minha boca estava seca. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu precisava sair dali, mas minhas pernas pareciam presas no chão. Foi então que ele fez algo que me deixou ainda mais inquieto. O homem deu um passo para trás, ainda sem desviar os olhos de mim, e lentamente se afastou, sumindo na escuridão entre os túmulos. Fiquei parado ali por um tempo, tentando entender o que acabara de acontecer. Será que minha mente estava pregando uma peça em mim? Será que eu tinha visto mesmo aquilo? Na noite seguinte, voltei ao mesmo lugar. O homem não estava lá, mas a sensação de que ele poderia aparecer a qualquer momento me acompanhava. Durante semanas, evitei aquela parte do cemitério, mas o pensamento não me deixava em paz. E então, uma noite, ele voltou. Dessa vez, ele não chorava. Apenas estava ali, parado, olhando para mim. O que você faria no meu lugar? Naquela noite, minha vontade era virar as costas e sair correndo, mas algo me manteve ali. O homem continuava parado, me encarando, sem emoção no rosto. Um silêncio absoluto tomava conta do cemitério. Nem mesmo o vento soprava. Meu instinto dizia para eu falar algo. O que você quer? Minha voz saiu baixa, quase num sussurro. Nenhuma resposta. Ele apenas me olhava, sem piscar, sem se mover. O ar ao meu redor parecia mais pesado, mais frio. Uma sensação estranha começou a tomar conta de mim, como se eu estivesse sendo observado por algo além daquele homem. Engoli em seco e dei um passo para trás. Foi nesse momento que ele fez algo que me fez duvidar da minha sanidade. O homem inclinou levemente a cabeça para o lado e, sem tirar os olhos de mim, ergueu a mão direita e apontou para a própria lápide. Meu sangue gelou. Olhei para a lápide e vi que algo estava diferente.
Havia algo escrito ali que antes não estava. Me aproximei devagar. Minha mão tremia ao passar os dedos pela pedra fria. As palavras pareciam ter sido riscadas com algo afiado. Não era o nome dele. Não era uma data. Eram 3 palavras simples. Eu ainda estou aqui. Minha visão escureceu por um momento. Um calafrio subiu pela minha espinha. Olhei para o homem novamente, mas ele não estava mais lá. Me virei em todas as direções, procurando por ele entre os túmulos. Nada. Era como se nunca tivesse estado ali. Eu não sei quanto tempo fiquei parado, tentando assimilar o que havia acontecido. Meu corpo estava travado, minha respiração pesada. Então, sem pensar 2 vezes, saí dali o mais rápido que pude. Naquela noite mal consegui dormir. A imagem do homem parado ali, os olhos fundos, a mão apontando para sua lápide, aquilo não saía da minha cabeça. Passei os dias seguintes evitando aquela parte do cemitério, mas algo dentro de mim me dizia que aquilo não havia acabado. E eu estava certo. Na semana seguinte, outra coisa estranha aconteceu. Era madrugada quando um som me despertou. Era baixo, mas insistente. No começo achei que fosse minha imaginação, mas conforme me concentrei, percebi do que se tratava. Alguém estava batendo na porta da minha casa. Se gostou da história até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para vocês. Vamos continuar. Meu coração disparou. Eu não esperava visitas àquela hora. Olhei para o relógio ao lado da cama. 2h37 da madrugada. Fiquei parado por um momento tentando ouvir melhor. As batidas eram ritmadas, calmas, mas firmes. Quem bateria na minha porta a essa hora? Levantei devagar, sentindo um arrepio na nuca. Morei a vida inteira naquela casa simples, ao lado do cemitério. Nunca tive problemas. Nunca precisei me preocupar com invasores ou qualquer coisa do tipo. Mas algo naquela noite parecia diferente. Caminhei até a porta e parei com a mão na maçaneta. "Quem é?" perguntei. A voz um pouco rouca. Silêncio. Encostei o ouvido na porta. Nada. Nenhum som. Nenhum movimento do outro lado. Segurei a respiração e destranquei a porta devagar. Abri apenas uma fresta, o suficiente para espiar. O corredor em frente à minha casa estava vazio. A luz do poste iluminava fracamente a rua de paralelepípedos, projetando sombras distorcidas dos poucos objetos ao redor. Olhei para os lados, tentando encontrar qualquer sinal de alguém. Nada. Dei um passo para fora e olhei para a porta. Havia algo ali. Marcas. Marcas de dedos. Como se alguém tivesse pressionado as mãos contra a madeira. Eram borradas, úmidas, como se estivessem impregnadas com terra molhada. Meu estômago revirou. Olhei ao redor novamente, esperando ver algum vulto, alguma silhueta na escuridão, mas não havia ninguém. Respirei fundo e toquei as marcas. Estavam frias e pegajosas. Eu sabia reconhecer aquele cheiro. Era o mesmo cheiro de terra recém-revolvida. Fechei a porta e tranquei todas as trancas. Meu peito subia e descia em uma respiração pesada. Sentei na beira da cama e passei as mãos pelo rosto. Não podia ser coincidência. Primeiro, o homem na sepultura. Agora isso. Fiquei acordado até o amanhecer, ouvindo cada pequeno ruído da casa. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. O que mais eu poderia fazer? Não podia simplesmente abandonar meu emprego por causa de um maldito pressentimento. Mas ao chegar ao cemitério, um frio tomou conta do meu estômago. A terra sobre a sepultura do homem estava mexida. Eu parei no mesmo instante. A sensação de que algo estava errado só aumentava. Olhei ao redor, verificando se mais alguma cova tinha sinais de perturbação. Tudo parecia intacto, exceto aquela. Me ajoelhei ao lado da lápide e passei a mão pela terra. Estava solta, como se alguém tivesse tentado cavar ali, mas não havia pegadas ao redor. Nenhum sinal de paz ou ferramentas. Apenas a terra revirada, como se algo tivesse se mexido por baixo dela. Minha respiração ficou pesada. Levantei devagar, sentindo a nuca arrepiar. Foi quando ouvi, baixo, fraco, mas inconfundível, um choro abafado vindo debaixo da terra. Meu corpo gelou. Eu já tinha ouvido muitas histórias sobre pessoas sendo enterradas vivas, erros médicos, falta de confirmação da morte. Eu mesmo já havia presenciado exumações em que os corpos estavam em posições estranhas, como se tivessem tentado sair do caixão.
mas sempre tentei ignorar esse tipo de coisa. Era mais fácil pensar que eram apenas boatos. Mas agora era real. O som cessou. Me afastei da sepultura, o coração disparado. Minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse um eco, um animal, algum som vindo de outro lugar. Mas meu instinto gritava outra coisa. Aquele homem ainda estava ali, e ele queria sair. Minhas pernas pareciam presas ao chão. O silêncio voltou a tomar conta do cemitério, mas eu sabia o que tinha ouvido. Meu corpo inteiro estava arrepiado, e uma sensação ruim tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Dei um passo para trás, depois outro, sem tirar os olhos da sepultura. Eu sabia que meu trabalho era manter aquele lugar em ordem, mas naquele momento não me importava. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria mexer mais naquilo. No entanto, a dúvida martelava minha mente. E se aquele homem tivesse sido enterrado vivo? A ideia me fez sentir um aperto no peito. Não era impossível. Já tinha ouvido histórias de pessoas que foram dadas como mortas e depois acordaram dentro de seus caixões. Era raro, mas acontecia. Olhei ao redor do cemitério. Tudo continuava calmo. O vento soprava leve, as folhas das árvores balançavam suavemente. Tudo parecia normal, mas eu sabia que não estava. Respirei fundo e tentei me acalmar. Eu precisava pensar, precisava agir com lógica. Se alguém tivesse sido enterrado vivo, a única coisa a fazer era relatar para alguém. Mas eu não podia simplesmente ir até a administração do cemitério e dizer que ouvi um choro saindo da terra. Eles iriam rir de mim ou, pior, achar que eu estava enlouquecendo. Então tomei uma decisão. Eu voltaria naquela mesma noite, sozinho. Se ainda houvesse algum som, alguma movimentação, eu chamaria ajuda. Se não houvesse nada, bem, então eu tentaria esquecer aquilo de uma vez por todas. Passei o resto do dia inquieto, com o pensamento preso naquela sepultura. Quando a noite caiu, esperei até que o cemitério estivesse completamente vazio. Peguei minha lanterna e voltei ao túmulo. O lugar estava ainda mais silencioso do que antes. O ar parecia pesado, parado. Eu conseguia ouvir o som da minha própria respiração. Me aproximei devagar. A terra ainda estava remexida, do mesmo jeito que estava mais cedo. Abaixei-me e encostei o ouvido no chão. Segundos de silêncio. Então, um som. Baixo, quase imperceptível. Uma respiração. Meu sangue gelou. Levantei de um salto. O coração disparado. Dessa vez, não havia mais dúvidas. Havia alguém ali embaixo. Minhas mãos tremiam. Eu precisava fazer alguma coisa. Peguei a pá que sempre ficava encostada no muro e comecei a cavar, sem pensar duas vezes. A terra estava fofa, e a cada pá cheia que eu jogava para o lado, meu coração acelerava ainda mais. Eu cavava rápido, desesperado, até que a lâmina da pá bateu em algo duro, o caixão. Soltei a pá e comecei a cavar com as mãos, retirando a terra com pressa. Meu peito subia e descia em uma respiração descontrolada. Quando consegui limpar a tampa do caixão, meu corpo congelou. Ela estava rachada, como se algo tivesse forçado por dentro. Minha boca secou. O que diabos eu estava prestes a ver ali dentro? Minhas mãos hesitaram, mas, com um último impulso de coragem, comecei a abrir o caixão. A tampa rangeu ao se mover, e naquele instante, eu senti meu estômago revirar. O cheiro que saiu dali era horrível, como carne apodrecida. E então eu vi. O corpo estava lá, pálido, imóvel, os olhos fechados, mas suas mãos estavam cravadas na madeira do caixão, as unhas quebradas, os dedos ensanguentados, como se tivesse tentado sair dali. E o pior, seu rosto estava virado para mim, e sua boca estava aberta, como se tivesse gritado até o último suspiro. Meu corpo ficou travado. Eu queria correr. Queria fechar aquele caixão e fingir que nunca tinha visto aquilo, mas eu não conseguia me mexer. Aquele homem, ele realmente tinha sido enterrado vivo? Engoli em seco, sentindo o gosto amargo do pânico na garganta. O cheiro forte de decomposição já tomava o ar, mas o que mais me aterrorizava era a expressão no rosto dele. A boca aberta, os olhos arregalados, mesmo fechados, as mãos cravadas na madeira, como se tivesse tentado sair até o último momento. Eu tentei raciocinar. Se ele tivesse sido enterrado vivo, por que ninguém percebeu? Como isso foi acontecer? Olhei para os lados, sentindo meu coração martelar dentro do peito. O cemitério estava em silêncio absoluto.
A única coisa que se ouvia era minha própria respiração descompassada. A realidade caiu sobre mim como um peso insuportável. Eu não tinha como provar nada. Se eu chamasse alguém ali, eles poderiam simplesmente dizer que eu estava imaginando coisas. Afinal, o corpo estava morto agora. Quem poderia afirmar que ele realmente tentou sair? Mas e se ele não estivesse sozinho quando foi enterrado? Essa ideia me atingiu como um soco no estômago. Porque se ele estivesse mesmo tentando sair, então significa que ele não morreu sozinho ali dentro. Havia algo mais ali. Algo que fez questão de mantê-lo preso até o fim. Uma onda de calafrios percorreu minha espinha. Me afastei lentamente, tentando processar o que fazer a seguir. Eu não podia simplesmente deixar aquilo daquele jeito. Mas eu também não sabia no que estava me metendo. O que quer que tenha acontecido com aquele homem antes de morrer, ele não morreu em paz. E se eu tivesse descoberto isso tarde demais? Me afastei do túmulo, sentindo um peso esmagador no peito. O ar parecia mais denso e minha respiração estava curta. Minha mente se recusava a aceitar o que eu tinha acabado de ver. Mas o corpo do homem estava ali, com as marcas evidentes de desespero. A sensação de que eu estava sendo observado voltou. O silêncio do cemitério não era mais um simples vazio noturno. Era sufocante. Olhei ao redor, tentando enxergar algo entre os túmulos e as árvores retorcidas. Mas tudo parecia igual. Mesmo assim, eu sentia. Alguém, ou algo, estava ali. Respirei fundo e tentei pensar. Meu trabalho era cuidar daquele lugar. Mas isso estava além de qualquer coisa que eu já tinha enfrentado. Eu precisava sair dali. Precisava pensar com calma. Mas antes que eu me virasse para ir embora, um som me fez congelar. Um estalo seco. Vinha do caixão. Meus olhos voltaram para a madeira rachada. Minhas mãos começaram a suar. Meu instinto gritava para correr, mas minha curiosidade, aquela maldita curiosidade, me fez dar um passo à frente. Inclinei-me devagar, tentando enxergar melhor o rosto do homem. Então, num impulso, a tampa do caixão deslizou alguns centímetros sozinha. Meu coração disparou e minhas pernas ameaçaram ceder. Eu não toquei na tampa. Eu não fiz nada. Mas ela se moveu. O cheiro de podridão ficou ainda mais forte, e o frio que percorreu meu corpo foi como se algo invisível tivesse passado por mim. Segurei o fôlego e esperei, minha mente lutando entre a vontade de descobrir o que estava acontecendo e o medo puro e irracional de ver algo que eu não deveria. Fiquei ali parado por segundos intermináveis, até que o silêncio voltou. A tampa do caixão ficou imóvel. Nada mais aconteceu. Com os músculos ainda tensos, dei um passo para trás e limpei o suor da testa. Minha cabeça girava, tentando encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. O peso do momento era insuportável, e então eu tomei minha decisão. Eu não iria fechar aquele caixão de novo. Eu simplesmente o deixaria ali. Engoli em seco e comecei a cobrir a sepultura com a terra que eu mesmo havia removido. Meus movimentos eram rápidos e desajeitados, como se eu quisesse terminar aquilo o quanto antes. Mas no fundo, eu sabia. O problema não era o túmulo. O problema era o que estava fora dele. Com as mãos tremendo, continuei jogando a terra de volta na cova, tentando afastar da mente tudo o que havia visto. O suor escorria pelo meu rosto, misturado à poeira fina que subia com cada pá de terra que caía. O cheiro de morte ainda estava presente, mas eu tentava ignorá-lo. Não sei quanto tempo levei, mas quando terminei, senti um alívio estranho, como se aquele peso que carregava nos ombros tivesse diminuído. Dei alguns passos para trás, observando a sepultura recém-fechada. O silêncio do cemitério parecia diferente agora. Não estava mais sufocante. Ainda era denso, mas havia uma leveza no ar. Respirei fundo e olhei ao redor. Tudo parecia como sempre. O vento frio, o farol distante da estrada piscando entre as árvores, o brilho pálido da lua iluminando as lápides. Então, algo me chamou a atenção. No banco de pedra, perto da entrada do cemitério, uma sombra estava sentada. Meu coração disparou, mas quando meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi que não era nada além de um manto velho que alguém devia ter deixado ali há muito tempo. Talvez o cansaço estivesse pregando peças na minha mente. Decidi que era hora de ir para casa. Peguei minha lanterna, joguei a pá no ombro e comecei a caminhar até a saída. Cada passo que eu dava parecia mais leve, como se um peso invisível estivesse sendo tirado de mim. Antes de cruzar os portões, olhei uma última vez para a sepultura.
O vento soprou, e por um segundo, senti um cheiro diferente no ar. Não mais o cheiro de terra e decomposição, mas algo suave, como flores. Pela primeira vez naquela noite, não senti medo. Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido ali, mas de alguma forma eu sabia que aquilo não iria mais se repetir. E nunca mais vi aquele homem chorando na sepultura. Se você está gostando dessa história, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo. Ative o sininho e venha acompanhar cada novo mistério e reviravolta que preparamos para você. Sua jornada no mundo do terror está só começando. Nunca imaginei que meu trabalho no cemitério me levaria a ver algo tão perturbador. Comecei a trabalhar como coveiro há mais de 10 anos, e no início, o que mais me chocava era a ideia de lidar com a morte. Depois de tanto tempo, a morte virou algo quase rotineiro para mim. Eu cavava, sepultava, ajeitava as lápides e nada mais. O que eu não esperava era que uma simples mudança de rotina começasse a mexer com a minha cabeça. Tudo começou com o enterro de um homem de meia idade, Carlos, se não me engano. Ele parecia ter falecido de uma doença súbita, e a cerimônia foi pequena. Apenas alguns amigos e familiares estavam presentes, todos visivelmente tristes, mas nada fora do comum. Seu filho, um rapaz jovem, era quem mais parecia abalado, e a dor dele era palpável. O enterro aconteceu na parte mais afastada do cemitério, onde a maioria das pessoas não visitava com frequência. Era tranquilo, silencioso, quase como se o tempo tivesse congelado naquele pedaço de terra. Após o funeral, tudo voltou ao normal. Eu segui minha rotina, continuava meu trabalho, enterrando os mortos e cuidando do cemitério. Mas logo percebi algo estranho. Uma semana depois do enterro, comecei a notar que o filho de Carlos aparecia frequentemente perto do túmulo. No início, eu pensei que fosse apenas uma visita ocasional, um filho ainda lidando com a perda do pai. Porém, a visita dele se tornou mais constante, e cada vez que eu o via, parecia mais desesperado, como se estivesse ali por mais do que apenas tristeza. A primeira vez que eu realmente reparei na obsessão dele foi num domingo à tarde. Eu estava fazendo a manutenção do terreno e vi o rapaz sentado no chão, próximo ao túmulo de seu pai. Ele não parecia chorar, mas o olhar dele era vazio, distante, como se estivesse esperando algo. A cada dia que passava, ele aparecia mais e mais, sempre em horários aleatórios. De manhã, à tarde, até à noite, quando a escuridão já cobria o cemitério. Foi no final de uma tarde fria que eu decidi falar com ele. Não sabia se ele precisava de ajuda ou se simplesmente queria desabafar, mas meu trabalho como coveiro sempre me fez ser observador, e algo naquela situação me incomodava. "Você está sempre aqui, está tudo bem?" Perguntei, tentando soar amigável, mas ele nem me olhou de imediato. Demorou alguns segundos, mas ele finalmente levantou a cabeça e me encarou com olhos vermelhos, como se não tivesse dormido em dias. Ele balbuciou "Estou bem", mas seu rosto estava pálido, e eu podia ver o quão desconfortável ele estava. No entanto, algo não estava certo. Ele parecia perturbado. "Você não está se machucando indo e vindo assim, não é?" Perguntei com cautela. Ele olhou para o túmulo de seu pai e, em um suspiro baixo, disse: "Não posso deixar meu pai aqui. Ele não deveria estar sozinho." Fiquei parado por um momento, sem entender muito bem. O rapaz parecia estar em um estado de negação. Ele estava tentando convencer a si mesmo de que isso tudo não era real, que seu pai não havia morrido de fato. Mas algo ainda não estava certo. O comportamento dele continuou, dia após dia, sem parar. Ele não falava muito mais comigo, mas o via cada vez mais fixado no túmulo, como se estivesse esperando algo, como se tentasse entender por que o pai não o estava ouvindo. Eu já estava ficando inquieto. Algo não se encaixava. A obsessão dele estava além da dor natural de uma perda. Era como se ele estivesse em uma espécie de busca desesperada. Numa tarde chuvosa, eu estava varrendo a área do cemitério quando o vi mais uma vez. Ele estava agachado perto do túmulo com as mãos sujas de terra, como se estivesse mexendo na cova. Eu me aproximei rapidamente e quando ele me percebeu, levantou-se num susto.
Você está bem? Perguntei, sentindo uma tensão no ar. Ele não me respondeu. Apenas olhou para o chão, como se estivesse envergonhado, mas seus olhos estavam vazios. Ele me disse que precisava ficar ali por mais algum tempo, que sentia que ainda havia algo a fazer. Eu não entendia o que ele queria dizer com aquilo. Estava começando a sentir que ele não estava mais totalmente ali, que sua mente tinha se perdido em algum lugar entre o luto e algo mais profundo, algo mais sombrio. Naquela noite, algo me fez não conseguir dormir. Eu ainda estava pensando no comportamento estranho daquele rapaz, quando, no meio da madrugada, fui acordado por um barulho vindo do cemitério. Ouvia-se claramente o som de alguém cavando. Eu hesitei, mas o medo tomou conta de mim, e eu saí apressado da minha casa. Quando cheguei perto da área do túmulo de Carlos, vi algo que jamais vou esquecer. Lá estava ele, o filho de Carlos, com uma pá nas mãos, cavando freneticamente ao redor da cova de seu pai. Ele estava em um estado de completo frenesi, como se não soubesse o que estava fazendo, como se estivesse possuído por algo. A terra voava para todos os lados, e o buraco já estava ficando grande demais para ser ignorado. Você, o que está fazendo? Perguntei, a voz tremendo de medo. Ele me olhou, mas não disse nada. Apenas continuou cavando. Eu queria parar aquilo, impedi-lo, mas a cena era de tirar o fôlego. Não era só luto, não era só dor. Era uma obsessão. Algo estava acontecendo ali, algo que ia além da morte de um pai. Era como se ele estivesse tentando trazer seu pai de volta à vida. Se você está gostando dessa história e quer saber o que vai acontecer, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Eu tenho muito mais histórias assustadoras para contar. Eu olhei para o rapaz mais uma vez, agora em um pânico completo. Tudo o que eu conseguia ver era um filho perdido, tentando reviver aquilo que não podia ser recuperado. Eu sabia que precisava impedi-lo antes que fosse tarde demais. Mas o que mais poderia fazer? O som da pá cortando a terra era o único barulho que quebrava o silêncio da noite. A lua, fraca entre as nuvens, iluminava apenas o suficiente para revelar o contorno da cena. Ele não estava mais cavando de forma desordenada, mas sim com uma precisão, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. A terra, agora acumulada ao seu redor, parecia uma parede. A cova já cavada mais fundo do que qualquer coveiro poderia permitir. Fiquei paralisado por um momento. Não sabia se ele estava em transe, ou se a dor havia tomado conta de sua mente ao ponto de ele acreditar que poderia trazer seu pai de volta. Não havia mais lógica em seu comportamento. Ele não estava mais apenas tentando se despedir, mas estava tentando reverter o impossível. Era uma obsessão monstruosa. De repente, ele parou. Eu ainda estava parado, imóvel, observando. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, respirando pesadamente. Então, lentamente, virou-se e me encarou, com os olhos injetados, como se tivesse percebido minha presença só agora. Não entendo, ele murmurou, a voz rouca e quebrada. Ele não pode ficar aqui. Ele não pode me deixar assim. Ele precisa voltar. Suas palavras eram desconexas, como se ele falasse mais consigo mesmo do que comigo. Ele se afastou da cova por um instante, olhando fixamente para o túmulo de seu pai. Você não pode fazer isso. Finalmente falei, sentindo uma raiva crescente, mas também um medo enorme. Isso não vai trazer ele de volta. Isso só vai piorar tudo. Ele não me respondeu. Apenas olhou para o fundo da cova, os olhos perdidos e vazios, como se estivesse em algum tipo de delírio. Eu tentei me aproximar, tentar tocá-lo para afastá-lo de lá, mas quando dei um passo, ele voltou a cavar com uma rapidez quase desesperada. Você não entende, ele disse com uma risada baixa e forçada. Eu preciso fazer isso. Preciso trazer meu pai de volta. Ele vai me ajudar. Ele vai estar aqui comigo. As palavras dele estavam cada vez mais desconexas, e o modo como ele as dizia me fez gelar por dentro. Era como se ele acreditasse realmente que a vida de seu pai poderia ser restaurada, como se ele tivesse chegado a um ponto onde a realidade já não fazia mais sentido para ele. Eu olhei ao redor, tentando ver se havia algo que pudesse fazer. O cemitério estava vazio e quieto como sempre. Não havia ninguém para ajudar, e a ideia de chamar a polícia parecia absurda. Como você explicaria algo assim a alguém?
Como você justificaria um homem cavando a cova de seu próprio pai no meio da noite? Eu estava completamente só nessa situação. O medo aumentava conforme a cena se desenrolava. Ele estava cavando com uma precisão assustadora, com os olhos fixos no fundo da cova, ignorando completamente a minha presença. O cheiro da terra misturava-se ao cheiro da morte, algo visceral e inescapável, como se aquele lugar estivesse sendo desrespeitado de uma maneira tão profunda que até o próprio ar parecia envenenado. Quando ele finalmente parou, a cova estava mais fundo do que deveria. Eu podia ver a tampa do caixão à vista, enterrada sob a terra. Ele estava ao lado da cova, olhando para dentro com uma expressão de quem finalmente havia encontrado o que tanto procurava. Os lábios dele se moveram, mas ele não falou nada, apenas observava fixamente o caixão. Eu hesitei. Eu sabia que tinha que agir. Eu não podia deixar que aquilo continuasse, mas a dúvida me paralisava. E então, antes que eu pudesse dar o próximo passo, ele se agachou e com as mãos, sem pensar, começou a puxar a tampa do caixão, tentando levantá-la. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O homem estava literalmente tentando abrir o caixão do pai, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se ele tivesse certeza de que, ao fazer isso, o pai acordaria. "Não!" Eu gritei, quase sem controle. "Pare!" Ele não me ouviu. A sua obsessão o havia cegado. Era como se ele não soubesse mais quem eu era ou o que estava acontecendo. Ele só queria aquilo. Ele só queria a presença do pai de volta. Ele queria reverter a morte. Foi então que o pânico tomou conta de mim. Eu me aproximei correndo e tentei agarrar seus braços, tentando puxá-lo para longe da cova. Mas ele estava tão imerso naquele desespero que me empurrou com uma força assustadora, derrubando-me no chão. Eu não conseguia respirar. O medo me dominava, e eu sabia que, se não agisse rápido, aquilo acabaria de uma maneira que eu não queria nem imaginar. Enquanto estava caído, com a terra ainda fria e úmida ao meu redor, vi o rapaz em pé, novamente com as mãos na tampa do caixão. Ele estava empurrando com força, o suor escorrendo pelo seu rosto, os músculos tensos de tanta insistência. Ele estava fazendo aquilo como se fosse sua última chance, como se aquela fosse a única coisa que poderia salvá-lo da dor que o consumia. Eu me levantei e, com um impulso de desespero, gritei novamente, mas desta vez de uma forma diferente. "Você não pode fazer isso, ele já se foi." Ele não parou. Seus olhos estavam fixos no caixão, e quando olhei para o seu rosto, não vi mais o filho que havia enterrado o pai dias atrás. Vi uma pessoa perdida em um ato irracional, consumida pela dor de uma perda que ele não conseguia aceitar. Foi quando, no desespero, tomei uma decisão. Com os pés firmes no chão, eu corri em direção a ele, empurrei seu corpo para longe da cova e, com toda a minha força, fechei a tampa do caixão novamente. O som da madeira batendo contra a terra foi um som surdo, que parecia ecoar na minha mente. Uma lembrança de algo que não poderia ser alterado. Ele caiu no chão, ofegante, e me olhou com os olhos inchados de lágrimas. O olhar dele estava vazio, mas havia algo ali que me fez sentir uma pontada de empatia. Ele não estava mais tentando reviver seu pai. Ele estava tentando lidar com a perda. "Eu sei o que você está sentindo", disse, tentando acalmá-lo, embora minha voz estivesse embargada pela tensão. "Eu sei que dói, mas isso não vai trazer ele de volta. Nada vai." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, se levantou lentamente e olhou para a cova uma última vez. Sua expressão era uma mistura de desgosto e resignação. Finalmente, ele se afastou. Eu o observei até que desaparecesse nas sombras do cemitério. Eu sabia que aquele momento não tinha acabado. Eu sabia que ele voltaria, que ele não conseguiria escapar do vazio que sentia. E eu também sabia que, em algum lugar dentro de mim, algo havia mudado. O cemitério, que até então havia sido um lugar de descanso e silêncio, agora carregava algo mais. A obsessão de um filho pela perda que nunca poderia ser corrigida. Algo que, por mais que eu quisesse, não podia simplesmente apagar. Eu fiquei ali, à beira da cova, olhando para o túmulo de Carlos, e percebi que, de alguma forma, algo havia se quebrado naquele lugar. Algo que talvez nunca se consertasse. Eu fiquei ali, em pé, por um longo momento, observando a cova, o túmulo de Carlos e o vazio que preenchia o espaço entre a dor do filho e a aceitação da perda. A lua agora estava completamente encoberta pelas nuvens, e o cemitério,
que antes parecia um lugar de silêncio e descanso, agora se sentia carregado com a tensão e o peso de tudo o que acontecera ali naquela noite. A sensação de impotência ainda me dominava. Não havia como devolver a vida a ninguém. Não havia como fazer desaparecer a dor de uma perda tão profunda. Mas havia algo que eu percebi, algo que surgiu no silêncio que se seguiu àquela confusão: a aceitação. Eu olhei para o caminho por onde o rapaz havia desaparecido, me perguntando se ele conseguiria lidar com tudo aquilo, se a obsessão que o consumia conseguiria, ao menos, se aquietar com o tempo. Eu esperava que sim. Eu sabia que, em algum momento, ele precisaria entender que a presença do pai não estava mais ali. Ele precisaria aprender a viver com a dor, mas de uma forma mais saudável, sem tentar reverter o irreversível. Com um suspiro profundo, eu comecei a caminhar de volta, mas antes de sair do cemitério, olhei uma última vez para o túmulo de Carlos. Algo dentro de mim se acalmou. O menino não tinha sido um monstro, nem uma obsessão sem fim. Ele era apenas alguém que não sabia como seguir em frente. Alguém que estava perdido e sem saber onde se agarrar. Mas ao menos por um momento, havia visto que havia um fim para aquilo. Uma maneira de aceitar, por mais dolorosa que fosse. Deixei o cemitério para trás, o som dos meus passos ecoando no caminho vazio. À medida que me distanciava daquele lugar, o peso no meu peito parecia diminuir. Eu sabia que a vida continuava, com todas as suas complexidades e perdas. Algumas eram mais difíceis de aceitar do que outras, mas eventualmente a dor cedia. Eu sabia que, no fim das contas, o único poder que a morte não tinha sobre nós era o poder de seguir em frente. E embora a perda de Carlos fosse algo que nunca poderia ser corrigido, havia algo que ainda podia ser feito: cuidar dos vivos e garantir que eles, de alguma forma, encontrassem um modo de viver com o que restava. Eu sabia que a história de Carlos e seu filho ainda não tinha acabado, mas por aquela noite, pelo menos, a obsessão havia terminado. Eu esperava que, com o tempo, ele encontrasse a paz. E que, de algum jeito, todos nós encontrássemos a paz, mesmo com os fantasmas do passado ainda rondando nossas memórias. E assim, o cemitério, que antes parecia estar marcado por um evento estranho e aterrador, se tornava novamente apenas um lugar de descanso. O silêncio era quebrado agora apenas pelo som das folhas ao vento e pelos passos dos que passavam por ali, sem saber o que acontecera em uma noite como aquela. Eu respirei fundo e finalmente me afastei da dor, sabendo que, em algum lugar, Carlos e seu filho começariam a seguir seus próprios caminhos. E quem sabe, algum dia, se encontrariam em paz.